Começando, e semana passada nós comentamos, nós representamos e comparamos os modelos geocêntrico e heliocêntrico, tá? Que foi essa uma. Contanto que a gente falou aqui dos filósofos em várias épocas, ó, pode ver que a sequência que nós trabalhamos é a sequência que está aqui, ó, tá? Ele pede para fazer pôster e tudo mais, como a atividade exatas é um pouquinho mais para a frente, eu acabei deixando pelo menos por enquanto, tá? Vamos lá, aí que eu passei demais aqui, ó. Então voltando, e aí a gente falou dos filósofos, e aí eu meio que emendei um pouquinho as atividades 2 e 3. Que ele ainda fala do sistema geocêntrico e heliocêntrico do sistema solar, tá? Só que agora ele fala para identificar campo, força, tá? Contanto que o campo aqui é gravitacional e aqui a força gravitacional lá de Newton, tá? Aí nós vamos mexer um pouquinho com isso aqui, ó, tá? Eu até vou manter aqui, tá? O mesmo da apostila, tá? Quando a gente vai lá no simulador, tá ok? Eu até dei uma separada daqui para ficar um pouco melhor, mas acho que está tranquilo aqui para a gente mexer com o simulador. Depois tem um vídeo, que é esse aqui, tá? Ó. E a atividade 3, que ele fala da conservação de movimento e tudo. E aí as fases lunares, o que é eclipse. Pode ver que a gente já comentou, já no terceiro bimestre, isso, as fases da Lua, tá? Porque não conseguimos ver o lado da Lua, lembra que eu falava que a gente vê só o mesmo lado da Lua. Então, quer dizer, várias coisas aí que nós já trabalhamos, tá? Então, eu quero me manter bem lá no simulador hoje, tá? O pessoal que chegou depois, não esquece de pôr o nome no chat, tá? Fazendo um favor. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui, ó, habilidade... A habilidade... Espera um pouquinho que eu não sei se eu errei aqui para habilitar, se alguém ficou na... Bom, parece que deu uma sumida. Bom, então é descrever, representar e comparar os modelos geocêntrico e heliocêntrico, né? Lembrando que geocêntrico é a ideia da Terra como sendo o centro do sistema solar, e heliocêntrico é o que nós temos hoje, tá? Que é o Sol como sendo o centro do sistema solar. E a gente vai identificar campo, força, conservação de movimento, tá? Então, se vocês lembrarem, é uma relação lá dos outros bimestres, porque nós falamos de campo gravitacional, nós falamos das leis de Newton com as forças, nós falamos de colisão, que é a conservação de movimento, tá? E eu sempre falei das outras aulas, né? Se você pensar bem, que negócio maluco que é esse equilíbrio de forças de um planeta não colidir com o outro, coisa do tipo. E aí ele fala do 3, que é conservação da quantidade de movimento e reconhecer a natureza cíclica do movimento do Sol, Terra e Lua, que é rotação, translação, associando a fenômenos naturais e ao calendário. Tá? Gabriel chegou agora. Beleza. Então, e o que isso influencia com a gente, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui eu vou usar o simulador, tá? Então, não sei se eu vou conseguir mostrar os dois ao mesmo tempo. Eu acredito que não. Pessoal, vocês não estão vendo a tela preta agora, né? Que tela que vocês estão vendo, fazendo um favor? A gente tá vendo aquela que tem o QR Code. Ah, tá. Obrigado, porque eu vou
ter que ficar saindo e voltando várias vezes, que é aqui, ó, tá? É o programinha do Pet Colorado, tá? Então, a ideia é o seguinte, para não ter que ficar compartilhando as questões, tá? Eu vou ler para vocês, ó, que não está aparecendo para vocês. Eu voltei, tá, no QR Code, porque eu tenho que ir na questão. Olha, ele fala assim, ó, não altere nenhum dado do simulador, apenas clique no ícone para não admitir a galera, para sair e observe a órbita realizada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ele pede para clicar aqui embaixo, então eu vou clicar, beleza. Fica um pouco ruizinho, não é isso? De ver a trajetória certinho. Então, eu vou colocar o caminho e vou colocar uma grade, tá? Eu vou recomeçar e colocar já o caminho e a grade, tá? Porque aqui fica legal para perceber. Então vamos lá, vamos esperar ele fazer uma volta em torno do Sol. Uma volta em torno do Sol, 365 dias. Vamos ver se eu consigo parar exatamente nos 365. Opa, dei sorte, hein? Que ontem eu tentei umas 3 vezes e não consegui fazer isso. Parava no 366, 364. Bom, que tipo de órbita vocês estão enxergando aqui? Vocês sabem que é o correto, mas o que vocês enxergam aqui? Que tipo de trajetória é quando ele faz a volta aqui, ó? Vocês conseguiriam falar? Se quiser responder no chat, manda ver, tá? Trajetória orbital, alguma coisa assim? O que acho que a maioria poderia pensar, tá? Não dá a entender que é uma órbita circular? Hein, pessoal? Uma circunferência. Aqui Sim. tá apagado essa partezinha aqui, ó. Tá? Ó, o Léo Hereno chegando. Só que, por isso que eu coloquei o caminho e a grade para vocês perceberem, ó. Aqui, ó, tem 2 quadrados exatamente. Só que aqui, ó, é um quadrado e não dá 2 quadrados. Não é uma circunferência perfeita. Tá? Então, o tipo de trajetória é uma elipse. Porque você tem uma diferença aqui, a diferença daqui, ó, dessa distância em relação a essa é coisa de 5% ou 6%. Tem uma pequena diferença. E contanto que na hora que pega o campo gravitacional, força gravitacional, usa o raio médio. Tá? Então, uma volta completa. Contanto, não sei se vocês tentam lembrar assim. Cada ano que vocês executam é uma volta em torno do Sol. Por exemplo, o Ricardo tem 15 anos, 15 voltas em torno do Sol. O Glauco tem 48, 48 voltas em torno do Sol. Tudo bem que isso é só exato no dia que você realiza o aniversário, desde que ainda tem aquela do ano bissexto ainda, tá? Então, quer dizer, só para vocês terem uma ideia, que tem essas diferenças e o que nós comemoramos é comemorar a volta em torno do Sol. Então, tomou-se como um padrão isso. Tá? Não estou falando para não comemorar, comemora todos os dias, tal. Só entender o que é comemorado, tá? Então, vocês já perceberam aí que a órbita é 365 dias, tá? Da Terra, dos outros planetas são outros dados, tá? Aí, numa questão 2, eu sei que vocês não estão vendo, tá? Limpe os dias terrestres e clique em caminho. Inicie novamente. E aí vocês viram já eu clicando com o caminho. Meça o tempo do planeta fazer uma revolução inteira, tá? Acho que não tem a necessidade, o cronometrado é por volta de 30 segundos, tá? E aí, eu vou fazer uma outra condição agora, tá? Eu vou limpar
Eu vou voltar aqui, colocar caminho, grade. Só que olha o que eu vou fazer, ó. Campo gravitacional, tá? Campo gravitacional nada mais é do que a força de interação do Sol com o planeta, tá? Então você tem uma interação mútua entre eles. E aí nós temos a velocidade. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Então vou soltar de novo, tá? Ó, velocidade sempre tangente à trajetória. E o campo gravitacional é sempre voltado para o centro do planeta. Tá? Putz, hoje eu estou dando sorte, hein? Tá? Porque eu tenho que clicar o pausar, deu 365 dias exatos. Então, quer dizer, Sol, Terra, funciona com essas condições. Eu vou limpar, tá? Vou voltar aqui de novo. Só que agora eu vou colocar com a Lua junto. A Lua piquititica aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, tá? E soltar. Olha lá a órbita da Lua. A Lua fazendo a volta em relação à Terra. Lembrando que a cada 7 dias, exatamente, ela faz uma volta em torno da Terra. Tá? Então, vou voltar aqui. Colocar caminho e a grade. E soltar, ó. Então, você tem o caminho da Terra e da Lua em relação ao Sol. Parece o formato de uma flor, não é isso? Olha lá. Uma volta inteira. Então você tem o trajeto da Terra. Só não vamos esquecer, tá? Que a Lua, aliás, desculpe, a Terra faz a razão de giro dela, tá? Que é o dia. Ok? Agora, olha só, vou pegar aqui nosso Sol ou a Terra. E se a Terra tivesse uma massa um pouquinho maior? Tá? Vou voltar. Vou colocar aqui uma massa um pouquinho maior. Vou colocar caminho grade. E vou deixar aqui só com o Sol. E vamos soltar. Lembrando que eu alterei a massa da Terra. Começou aqui. Você não tem muita alteração. Agora vamos aqui. Vou alterar a massa. Vou alterar um pouco a massa do Sol. Você pode ver que ele vai aumentar. E aí, ó, a Terra já... Deixa eu até voltar aqui, vou limpar. Vou recomeçar. Tá, ó. Tentem prestar atenção na Lua, o que acontece com ela. Tá, ó. Olha lá. Ela colidiu com a Terra. Só que na hora que ela colide com a Terra teria uma certa influência também. A Lua morreu porque colidiu com a Terra. Por quê? Porque eu alterei as massas. Tá? Eu vou pegar aqui o primeiro e colocar. Vou recomeçar, que é legal de o Sol com a massa bem grande. Vou colocar um caminho, ó. Pode ver, ó, aumentou o campo gravitacional, bumba a Terra. Por isso que tem aqueles estudos com relação ao aumento do tamanho do Sol ou alteração de distância, você vai ter essa possibilidade de colisão. Tá? Vamos colocar aqui Lua e Terra. Tá? Só vou colocar os dois, ó. E aqui é o seguinte, a Lua em relação à Terra, de novo, se você alterar qualquer coisa de massa, tá, ó,
pode ver que ela vai começar a ficar cada vez mais próximo. Deixa eu aumentar a massa da Terra, que fica mais interessante. Pode ver que a órbita alterou pra caramba agora, ó. E ela vai colidir. Por quê? Com o aumento das massas, você vai ter o aumento da atração gravitacional entre os dois, a Terra saindo de posição, fazendo com que essas forças, tá, ocorram, propiciem uma colisão. Por isso que eu comentei com vocês lá no terceiro bimestre, tá, o fato do equilíbrio entre os planetas, planeta, estrela, que é o Sol, as luas, é um negócio fabuloso, tá? Bom, e aí ele fala para alterar as massas. O legal mesmo é vocês pegarem o programinha e ficar alterando as coisas para tentar entender, tá? Eu vou colocar aqui com relação ao satélite agora, tá? O caminho e a grade já estão ali, ó. Então ele vai formar a mesma trajetória, com alguns minutos, tá? Tá aqui, ó. Em cima do limpar tem a quantidade de minutos para fazer uma volta. Então deixa eu até zerar de novo. Deixa eu voltar aqui. Tá, ó. Mais ou menos a volta, coisa de 90 minutos, mais ou menos. Deixa eu colocar uma grade. Ah, quem sabe a gente, por volta de 90 minutos, ele faz uma volta, tá? Estava 184, foi 2 voltas. Opa, passou um pouquinho. 92 minutos, mais ou menos, tá? Agora, aqui em cima, com gravidade e sem gravidade. Tá? Então, eu vou lá no primeiro, eu vou colocar com a Lua, vai? Só que eu vou colocar sem ação gravitacional. E agora? Olha o que vai acontecer. Se você não tem força de interação entre eles, ele vai sair tangente à trajetória. Ele vai sair de acordo... Deixa eu voltar. Colocar caminho, grade, Lua. E agora eu vou colocar velocidade. Tá? Então ele sempre vai sair com a velocidade tangente à trajetória. Como não tem nada que altere o sentido da velocidade, que seria o campo gravitacional, ou a força da gravidade, ó, ela não vai existir. Aqui está com gravidade, desculpe. Tá? Eu vou voltar, colocar os 3, tá? E sem gravidade. Contanto que na hora de colocar a força gravidade, ó, não vai existir. Aí eles vão sair tangente à trajetória. Tá? Não tem força para alterar a rotação dos planetas. Não sei se vocês vão lembrar, na aula eu pegava um giz e girava com o braço, lá no comecinho do ano, que eu girava com o braço e soltava para mostrar para vocês que era tangente à trajetória. Ah, então eu pegava, segurava o giz, no caso, né, e girava. A partir do momento que eu soltava, ele saía tangente à trajetória. A partir do momento que eu soltava. Por quê? Porque deixou de ter a força, tá, para o centro de rotação, no caso do giz e no caso aqui do planeta. Para nós, a sorte é que nós temos a ação gravitacional. Tá? Aí ele faz algumas outras perguntas aqui, manter, alterar as massas que a gente alterou, tá? Acho que até vou voltar, vou descompartilhar. Pessoal, depois eu vou deixar o link com vocês lá com o WhatsApp, aí vocês fuçam à vontade, aí mexe. O legal é mexer, vocês mesmos mexerem, tá? Que aí provavelmente vocês vão perceber um pouco mais, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó, as perguntas, ó, voltando aqui, que eu acho que vocês voltaram a assistir, ó, deslize a massa, que nós fizemos,
tá? E ver o que que acontece. Nós vimos também a circunferência que não é perfeita, nós vimos também o tempo de revolução, que no caso é 29 segundos, mais ou menos, para a Terra fazer uma volta ali no simulador, tá? Então, quer dizer que nós temos as razões aí que nós mexemos, tá? Com relação a isso. E aí ele pede para passar um vídeo para vocês, que é o que eu estou pretendendo agora, tá? Que é um vídeo de uns 10 minutos, tá? Ele mostra algumas... Deixa eu fechar aqui. Acho que é aqui, ó. Vê agora. Hoje é fácil saber que... Ah, agora sim. Nos últimos dias, eu entreguei aos meus leitores uma recomendação que... Se você, como a maioria das pessoas, Oi. você acorda cedo, toma banho, sai para trabalhar. Pronto, agora é o vídeo. Hoje é fácil saber que o Sol está no centro do nosso sistema solar. Aprendemos na escola, está nos livros de ciência, é algo que nem nos intriga mais. Mas imagine por um momento que você não soubesse. Imagine um tempo em que não existisse uma explicação concreta para os fenômenos que observamos no céu. Para os antigos egípcios, a Via Láctea era um rio. Na mitologia grega, a Via Láctea era um jorrar de leite que saiu do peito da deusa Hera. Por isso que se chama Via Láctea. Para o Pumba, a Via Láctea eram bolhas de gases. Havia inúmeras interpretações mitológicas sobre o universo, mas esse vídeo é sobre as poucas pessoas que, mesmo sem os recursos que temos hoje, acreditavam que imaginar não era o bastante. Para isso, vamos dar uma passada rápida pela história desde a Grécia Antiga até o século XVI e XVII, certo? Um grego chamado Aristóteles, em 350 a.C., criou o seguinte sistema. A Terra está no centro estática. Em volta dela existem esferas cristalinas. A ordem das esferas eram Lua, depois Vênus, Sol, Marte e a última esfera era a das estrelas. Mas não estrelas como as de hoje. Ele achava que existia um grande fogo luminoso em volta de tudo. A última esfera era escura e cheia de furinhos. E a luz desse fogo passava pelos furos, pelos buraquinhos, formando as estrelas. Olha que curioso, né? A interpretação deles daquela época. E para um sistema que possui a Terra no centro, damos o nome de geocêntrico, certo? Em nossa impressão cotidiana, realmente parece que estamos parados e que tudo está se movendo. O que você acha, Bob? Mas então surge algo intrigante. Se você olhar com cuidado, vai ver que os planetas apresentam um movimento estranho ao longo de um ano, em relação ao fundo de estrelas. Eles vão para frente, mas depois voltam um pouquinho e depois vão para frente de novo. Peraí, mas Carlos, por que ele fez isso? Eu nunca percebi um planeta fazendo isso. Para mim passa tudo reto. Ele lembrou que esqueceu o celular em casa e depois, não, tá aqui no meu bolso e voltou? Me explica isso. Então, chamamos esse movimento de retrógrado. É um nome feio mesmo, né? Nunca chame seu filho de retrógrado, por favor. Mas por volta de 100 anos depois de Cristo, Ptolomeu tentou explicar esse movimento que intrigava as pessoas e ainda manter a visão geocêntrica de Aristóteles. Ele criou um sistema com epiciclos. Os planetas iriam girar em um círculo que iria girar em outro círculo. É tipo isso aqui. Assim, podemos explicar o efeito retrógrado. Observe esse vídeo. O ponto azul é a Terra, que no momento está no centro, né? O vermelho é Marte e o pontilhado é a visão que temos ao observar o movimento de Marte. Ah, entendeu? Se não, volta o vídeo e dá play de novo, beleza? Assim ele mantinha a Terra no centro e previa razoavelmente o movimento dos planetas. Mas como veremos a seguir, havia uma explicação muito mais simples. Com a queda da civilização grega, do Império Romano e a proliferação do cristianismo na Europa, a visão de Aristóteles e Ptolomeu foi aceita como a verdade inquestionável. E era muito conveniente, já que, segundo a Igreja, nós éramos o motivo principal da criação divina. Que outro lugar senão o centro do universo para Deus colocar seus queridinhos? A criação preferida do papai, Gugu, fofinhos, coisa linda? Passamos então por um período de muito poucas descobertas. Foram 1000 anos de estagnação. Por bastante tempo chegamos a voltar a pensar que a Terra era plana.
Precisou Colombo e outros navegantes darem a volta e dizer: é redonda mesmo aqui, pessoal. O que nos leva ao século XVI, 1500, e ao primeiro personagem de uma revolução científica sem precedentes, Nicolau Copérnico. Copérnico defendia a teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro do sistema solar, com a Terra sendo apenas mais um planeta dos planetas que giram em volta dele. E além disso, a Terra girando em volta de seu próprio eixo. Ela não é mais estática. Para esse modelo, com o Sol no centro, chamamos de heliocêntrico. Terra no meio, geocêntrico. Sol no meio, heliocêntrico. Certo? Ok? Peraí, para tudo. Mas Carlos, então como isso explica o movimento retrógrado? Você não explicou isso, não é mais Ptolomeu, isso agora é Copérnico. Então como é que você me explica isso? Eu estou curioso! Sim, calma. Observe nesse outro vídeo agora. Agora aplicando o modelo heliocêntrico. O pontilhado é a visão que temos de Marte. Observe em que momento a Terra passa por ele. Suas velocidades são diferentes, causando uma ilusão ao nosso olhar de que ele vai e volta. Mas na verdade ele está bonitinho, girando em sua órbita. Entendeu? A pegadinha do malandro. Muito mais simples que planetas girando em círculos que estão girando em volta de outros círculos e círculos, e meu Deus. Ambas essas teorias, a de Ptolomeu e a de Copérnico, tinham imprecisões matemáticas e ainda não conseguiam se adequar exatamente às observações que eram feitas. Copérnico morreu às vésperas da publicação de seu livro, que se chamava Da Revolução de Esferas Celestes. Curiosidade: até então, a palavra revolução só era usada para designar o movimento dos planetas em torno do Sol. A palavra revolução que usamos hoje, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução das Máquinas, só passou a ter esse significado que conhecemos por causa do trabalho de Copérnico. Curioso, não? E essa revolução estava apenas começando. Então, no final do século XVI, Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês, passou décadas fazendo precisas e extensas observações sobre as estrelas e planetas. Era o princípio de uma mudança importante no pensamento, tirando o foco da simples imaginação para a evidência e observação, culminando posteriormente com Galileu na experiência. Mas o próprio Tycho, após anos de observações anotadas, não soube interpretar seus resultados. Então deixou que outro astrônomo o fizesse. Johannes Kepler. Kepler, que apoiava a teoria de Copérnico, teve a ideia de que o universo funcionava em figuras geométricas perfeitamente simétricas e passou muitos anos tentando comprovar sua teoria. Mas a ciência não se importa com nossos desejos de como o universo deve ser. Ela oferece evidências de como ele é. E um cientista tem que saber interpretar essas evidências imparcialmente. E Kepler descobriu que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não eram círculos perfeitos, e sim elipses. Isso resolveu grande parte das inadequações matemáticas da teoria de Copérnico. Ainda assim, a Igreja, que nessa época estava mais poderosa do que nunca, baniu a visão de Copérnico e condenou a morte na fogueira para todos que contrariassem seus dogmas. Giordano Bruno foi um deles, infelizmente queimado vivo em 1600, defendendo o sistema heliocêntrico. Galileu Galilei, contemporâneo de Kepler, foi o primeiro homem a apontar um telescópio para o céu, descobrindo com isso coisas extraordinárias, que Júpiter tem luas, que a nossa Lua possui crateras, que Vênus possui fases, crescente, cheia, minguante, nova, sabe, assim como a nossa Lua. Esse Vênus tem fases é porque ele está girando em volta do Sol. Isso não ocorre se ele estivesse girando em volta da Terra. Ou seja, isso comprova o heliocentrismo. Galileu chegou a convidar os bispos e representantes do clero para olhar no telescópio e ver por si mesmos, mas eles recusaram. No fim, Galileu foi intimado a se retratar de suas teorias. Ou ele admitia que tudo o que ele disse era mentira, bobagem, ou era queimado vivo. Ele passou o resto dos seus dias em prisão domiciliar. Nos anos seguintes, a Igreja perdeu parte de sua força. E aos poucos, a visão heliocêntrica apresentada por esses homens foi tida como a explicação real do universo. Não que isso encerrasse o assunto, muito pelo contrário, levantou ainda mais perguntas numa sucessão de descobertas científicas que continua até hoje.
Nós devemos muito a esses homens corajosos. O próprio método científico nasceu com eles. A audácia e a imaginação de Copérnico, as observações criteriosas e quantitativas de Tycho, a interpretação imparcial de Kepler e a experimentação de Galileu, juntos formavam juntos fundamentam o modo como a ciência é feita até hoje. Espero que tenham gostado. Fala pessoal, eu sou o Carlos Ruas e esse foi mais um vídeo do Quer Que Desenhe, com parceria do meu irmão Guilherme Bon. Pessoal, obrigado pela atenção. Desculpa aí pela demora para colocar o som no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou deixar com vocês lá no WhatsApp o link, tá? do